Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Amém? Verso de número 39. Capítulo de número 22, versos de número 39 a seguir. Lucas, capítulo 22, 22, do verso 39 a seguir. Nós vamos falar sobre o poder da oração em meio às aflições. O poder da oração em meio às aflições. Diz assim a palavra do Senhor: Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra e ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem, para que não caias em tentação. Amém? Meus irmãos, como nós devemos portar diante das angústias? Como nós devemos nos portar diante da aflição? Diante do medo que muitas vezes nos faz estar apavorado, sabendo das circunstâncias que poderemos enfrentar, das situações que a vida vai nos oferecer. Algumas pessoas, elas olham para dentro de si e elas acabam se afastando de Deus. Tentam resolver as suas situações com as suas próprias mãos. Já outras procuram em Deus a resposta para os seus problemas, para que eles possam resolver da melhor forma possível. A palavra de Deus nos traz esse conselho, que nós devemos buscar em Deus a resposta para tudo aquilo que nós devemos viver, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, nos momentos alegres ou tristes. Deus deve estar presente através do Espírito Santo, nos conduzindo para que nós possamos estar cada dia mais fortalecidos no Senhor. A palavra, ela tem esse poder de entrar em nossa mente e nos trazer as respostas daquilo que nós estamos passando. Porém, diante de toda a adversidade, nem sempre ler a Bíblia irá fazer com que nós possamos ter a consciência de que tudo vai ficar bem. E como nós devemos fazer para mudar essa realidade? É por isso que a palavra de Deus, ela deve estar andando cotidianamente com a oração. Elas não podem estar desvinculadas, que somente através da palavra com a oração, nós teremos fé para poder suportar os dias maus e vencer os dias de angústia. A palavra de Deus vem ao nosso encontro, após nós termos orado ao Senhor, falado com Ele sobre aquilo que nós estamos passando, orando ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele venha nos trazer uma resposta. E Deus, através da sua palavra, nos responde sobre como nós devemos portar, como nós devemos confiar, como nós devemos estar diante das adversidades. E a partir desse momento, a oração, juntamente com a palavra, gera fé em nosso coração. E essa palavra desce aos nossos corações. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e por isso, dentro do nosso coração existe muito engano. Mas quando a palavra, que é a verdade de Deus, sai de nossa mente e desce para o nosso coração, ela dissipa todo engano, ela dissipa todo medo e nos faz confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quantas vezes nós olhamos e dizemos assim:
Deus está no controle da situação. Mas será que quando nós dizemos isso, nós de fato cremos acerca dessa verdade? Será que de fato essa palavra é o que está em nosso coração? Na análise profunda de nosso coração, quando nós não encontramos esse entendimento, onde nós de fato confiamos completamente em Deus, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus, para que Ele venha e nos traga as respostas e a fé que nós precisamos para enfrentar essas dificuldades. É esse o poder da palavra de Deus: transformar os nossos medos, trazer direção para o caminho que nós devemos andar, trazer luz, como diz o Salmo 119, luz para os meus caminhos, trazer luz, iluminar os nossos caminhos em direção à verdade. Os evangelhos nos mostram isso. Por isso, a palavra evangelho significa boa notícia, ou seja, todos nós estávamos perdidos, mas através de Jesus Cristo nós recebemos uma boa notícia. Esses 4 evangelhos são divididos em 2 partes. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como evangelhos similares. O evangelho de João como um evangelho complementar. Por isso que esse evangelho de João é um pouco diferente dos 3 primeiros. João escreve esse evangelho por último, após ler aquilo que Marcos, Lucas e Mateus haviam escritos, e ele passa a colocar mais alguns elementos que Jesus havia feito, fechando essa ideia dos 4 elementos. Porém, Mateus e João eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, haviam conhecido o caminho que Jesus havia percorrido em sua caminhada ministerial. Porém, Marcos e Lucas não eram. Marcos era filho de Maria, e quantos apóstolos, após a ressurreição de Jesus, estavam reunidos, ele ouvia as histórias que ali aqueles discípulos contavam, e passa a escrever um evangelho destinado aos irmãos de Roma, para que eles viessem a ter de uma forma sucinta aquilo que Jesus havia dito. Porém, Lucas também não era discípulo de Jesus, não havia caminhado com Jesus nos 3 anos e meio, mas como médico havia tirado para si a importância de buscar informações sobre Jesus, sobre os 3 anos e meio de Jesus. Financiado por Teófilo, ele começa a buscar informações precisas acerca de Jesus. Por isso você vai encontrar dentro do evangelho de Lucas situações mais detalhadas do evangelho, e ele começa a explicar, razão por razão, dia após dia, caminhada por caminhada, milagre após milagre, sobre aquilo que Jesus havia visto, sobre a ótica de muitas pessoas em que viveram com Jesus, em que caminharam com Jesus, em que tiveram tempo para poder andar juntamente com Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que ele chega aqui nesse capítulo 22, nesse verso 39, trazendo as razões a que Jesus sobe ao monte, junto com Pedro, Tiago e João, para poder orar. Ele nos mostra que Jesus havia passado a Páscoa, Jesus já havia dito a Pedro que ele iria traí-lo, que ele iria, melhor dizendo, negá-lo por 3 vezes. Jesus havia chamado em um momento de angústia aqueles homens para o acompanhar até determinado momento. Ele chega em determinada situação, manda com que esses homens permaneçam até determinado lugar do monte, e como um tiro de uma pedra, ele sobe mais um pouco para orar. A Bíblia nos diz, ou melhor, William Hendricks nos diz, que Lucas, como médico, ele se compadece das palavras que ele escuta acerca de Jesus. Ele olha como médico e sabe aquilo que Jesus estava enfrentando, do tamanho da sua angústia, do tamanho do seu problema. Mas aquele coração compadecido por ver o sofrimento do seu Salvador, aquele coração dolorido por ver as marcas que Jesus começa a sofrer muito antes do Calvário, muito antes de chegar à crucificação, também encontra respostas para o seu coração. E Lucas, no mesmo ato de dor, de sofrimento, de saber aquilo que Jesus havia visto, ele também olha para dentro de si e sai esperançoso pela palavra de Deus, certo que é em oração que somos fortalecidos nos momentos de angústia. Lucas sai convicto que Jesus, no momento de maior angústia da sua caminhada, ele sai fortalecido, porque mesmo Jesus sendo Deus,
ele não deixa de ir ao Pai, buscar as respostas e o fortalecimento que ele precisava para poder estar cotidianamente, diariamente, melhor dizendo, fortalecido por Deus. Ele sabe que mesmo como Deus, sendo Filho de Deus, era o relacionamento que ele tinha com o Pai, que iria fazer com que ele estivesse, de fato, aos pés do Senhor. E é isso que nós vamos ver do verso 39 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se uma distância como de um arremesso de pedra e ajoelhou-se e orou. Jesus, como Deus, sabia daquilo que ele iria enfrentar. Por isso, ele sai daquele momento da Páscoa, onde ele estava junto com seus discípulos, em um momento de comunhão, onde ele aponta o traidor, e aqueles homens estão extremamente angustiados pelas palavras de Jesus, por dizer que dentro deles um iria o trair. Jesus pega 3 pessoas e sobe um pouco mais. William Hendricks também, no comentário sobre esse texto, ele vai dizer de uma forma clara, que Jesus é tão maravilhoso, tão compadecido de misericórdia, que mesmo no seu pior momento, sabendo daquilo que ele iria enfrentar, ele não simplesmente pensa somente nele, mas ele passa a pensar também naqueles 3 que estariam com ele. Por isso ele diz: então, acompanhando os seus discípulos, Jesus foi como de costume aos montes da Oliveira. Ao chegar disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Um pouco antes, Jesus já havia dito a Pedro que ele iria negá-lo por 3 vezes. Por isso ele coloca ele a orar. E não somente isso, Jesus sendo Deus, ele olha não somente a circunstância do momento, mas ele coloca esses 3 homens a orar por aquilo que eles iriam enfrentar após a sua ressurreição. Ele sabia que a perseguição não seria somente naquele ato, naquele momento onde ele seria crucificado, mas aqueles que levariam a bandeira de Cristo, aqueles que anunciariam até a morte sobre um Deus que enviou seu único filho, que esse filho morreu e ressuscitou ao 3º dia, passaria por inúmeras aflições, aflições tamanha que o próprio Pedro é crucificado de cabeça para baixo, Tiago é decapitado e João é levado para uma ilha muito longe e fica preso na ilha de Patmos por muitos e muitos anos. A perseguição não seria somente naquele momento, mas Jesus inauguraria uma sessão de provações que aqueles que seguiam a ele deveriam enfrentar. Mas Jesus estava dizendo a eles que no momento de tribulação, no momento de angústia, eles deveriam dobrar os seus joelhos. Ele estaria trazendo uma palavra, aqueles que eram os líderes da igreja, a começar por Pedro, que eles deveriam se dobrar diante de Deus, que era no Senhor que eles encontrariam o fortalecimento que eles precisavam para poder suportar as adversidades. Se você olhar o verso 39, a palavra de Deus nos diz que acompanhado de seus discípulos, ou seja, Jesus não estava sozinho, Jesus foi como de costume, não era algo novo. Jesus sobe ao monte, não porque o lugar era um lugar especial, mas porque ali ele teria paz, ele teria tranquilidade. Tanto é que os discípulos ficam em determinado lugar, ele sobe mais um pouco, para poder falar com o Senhor com intimidade. Mateus capítulo de número 6, vai nos mostrar de uma forma clara, acerca da oração de Jesus. Jesus diz que a oração que deve ser feita, não deve ser nas praças, para que as pessoas tragam a recompensa que nós precisamos. Mas ele diz que quando nós formos orar, que nós devemos entrar para dentro do nosso quarto, e ali em secreto o Pai nos vê, e esse Pai trará aquilo que nós precisamos. E nessa continuidade da oração ele diz que o próprio Pai, antes mesmo de nós sabermos o que nós precisamos, ele já sabe o que nós precisamos. Por isso, meus irmãos, é nesses momentos de angústia que nós devemos chegar diante de Deus e falar com o Senhor. Nós devemos apresentar ao Senhor todas as nossas súplicas. Nós devemos apresentar ao Senhor as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas derrotas, as nossas dificuldades, as nossas vitórias.
Nós devemos ter um relacionamento tão profundo com Deus, que o Senhor deve fazer parte principal de nossa vida. O reverendo Heber Campos Júnior vai dizer que tudo está baseado na palavra. É a palavra de Deus que traz aquilo que nós precisamos. E é essa mesma palavra que nós também devemos orar. Se você analisar mais à frente a oração de Jesus, e nós vamos ver isso, ela está inteiramente implícita com a palavra do próprio Deus. Porque nesse ato de oração, de apresentar a Deus as nossas súplicas, as nossas dificuldades, o Senhor vai nos fortalecendo através da sua palavra. A palavra vai gerando fé, vai nos conduzindo a orar, a palavra vai nos trazendo aquilo que nós precisamos, e nós vamos agradecendo e louvando ao Senhor, porque Ele vai nos ajudando a passar pelos momentos de dor e adversidade, porque é em oração que somos fortalecidos nos momentos de angústia. Como você tem enfrentado os momentos de angústia que você tem passado? A palavra tem sido o direcionador da sua vida? A palavra tem sido a resposta para os seus dilemas, para os seus problemas? Ou você simplesmente tem se afogado em seus sentimentos, em seus pensamentos? Ou você tem olhado para dentro de si e tem simplesmente dado vazão às suas angústias, aos seus sentimentos? A ansiedade tem cobrido o seu coração. Como você tem enfrentado as adversidades? Eu te chamo a levar todas elas aos pés do Senhor, que no pior momento da sua vida, é o Senhor quem vai te fortalecer. O verso 42 em diante vai nos dizer assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem para que não cedam à tentação. Esse momento da oração de Jesus é o ápice daquele momento que ele estava passando. Ele, quando olha, o seu corpo físico tremia, porque sabia das chicotadas que ele iria enfrentar. Ele, como Deus, tinha ciência daquilo que ele haveria de passar, não somente nesse momento, mas desde antes da fundação dos séculos. Mas ali já estava próximo o seu momento. O seu corpo começa a tremer por causa daquilo que ele iria passar. A sua alma agita dentro do seu corpo por saber que os meus pecados, os nossos pecados iriam sobre ele. Ele sabia do abandono do seu pai, o sentimento de abandono pelo fato dele passar a se tornar maldito. Jesus se torna maldito por causa de cada um de nós, pelos nossos pecados. Ele sabia que ele não estaria mais puro, santo, mas não pelos seus pecados, mas por todos os nossos pecados. Esse momento que nós nunca conseguiremos imaginar, pregador nenhum conseguirá dizer o tamanho dessa angústia. Ele olha para dentro de si, a angústia era tamanha que ele começa a suar gotas de sangue. Esse pedaço, esse momento, somente Lucas descreve, pelo fato de ser médico. Ele sabe que esse pavor que Jesus enfrenta antes de ir até a cruz era algo tão grande que os seus vasos começam a se romper, e aquele suor da angústia, aquele suor do sentimento de morte que estava sobre ele, simplesmente iria ser acometido por causa do sangue, ser envolvido com o sangue. O sangue, o próprio sangue que ele iria derramar mais à frente naquela cruz. Naquele momento, Hendricks diz que não somente a sua dor física, por saber o que ele iria enfrentar, não somente a sua alma, que estava cambaleando por causa daquilo que ele estava vivendo, por saber que era Deus e teria que enfrentar aquela situação, mas os diabos e seus demônios estavam afligindo para que ele desviasse do seu propósito. A Bíblia diz, Lucas vai dizer, que um anjo vem para poder ajudá-lo, para fortalecer o seu corpo físico, porque aquele
que era o Espírito de Deus, aquilo que era Deus sobre Jesus, estava simplesmente relacionando com o Pai, para poder enfrentar aquilo que nós iríamos fazer, para que Ele sofresse, para suportar os nossos pecados. Jesus nos traz um grande exemplo, que nós devemos chegar ao Pai no momento de angústia, no momento de medo, e apresentar a Ele aquilo que Ele estava vivendo, aquilo que nós estamos vivendo. Por isso ele ora ao Pai com sinceridade: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes nós estamos diante da provação, meus irmãos, e nós temos medo de falar para Deus aquilo que nós estamos sentindo. O próprio Jesus pede a Deus para que afaste essa hora ruim que ele estava passando. O cálice significa a hora difícil que ele estava passando. Nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de dor, é no Senhor que você encontrará força. É apresentando a Ele os seus sentimentos, pedindo a Ele com sinceridade a vontade dEle. A oração de Jesus está completamente ligada à oração do Pai Nosso. Contudo, seja feita a tua vontade. Não é isso que Jesus nos diz na oração do Pai Nosso? Ele não se afasta daquilo que Ele ensinava, até mesmo no seu pior momento. Nós achamos que a crucificação se dá a partir do momento que começa a humilhação e os açoites. A crucificação de Jesus começa no Monte das Oliveiras, ali onde ele começa a falar com Deus, ele começa a prever tudo aquilo que ele iria falar, tudo aquilo que ele iria viver. Ele começa a prever os seus sentimentos, aquilo que ele iria sofrer, e ele sofre por antecedência nesse momento, porque sabia que era de fato algo muito profundo que ele iria sofrer. Ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. O que Jesus está nos dizendo é que nós iremos passar sim por momentos de angústia, que às vezes virão perdas tão dolorosas que nós não sabemos se nós iremos suportar, que nós iremos passar por situações de humilhação, que nós iremos passar por situações de aflições tamanha, mas que diante delas, se o Senhor está permitindo que nós venhamos a passar, Ele também nos garante que se nós formos aos seus pés, nós seremos fortalecidos até o ponto de suportar tudo isso. A Bíblia nos diz que quando ele ora ao Senhor com sinceridade, ele apresenta a Deus as suas necessidades e ora pedindo a vontade dele. Esse anjo veio fortalecer o seu corpo que estava dolorido, mas ele passa a orar ainda com mais fervor, porque esse relacionamento, a palavra do próprio Pai, gera ainda mais no Senhor fortalecimento para ele vencer as dificuldades. Ele ora ainda com mais entusiasmo. A Bíblia vai nos dizer que em outras versões, que ele dobra os seus joelhos com o rosto no pó, e ele começa a chorar e falar ainda mais, de forma mais forte ao Senhor. Por isso ele se levanta, e quando ele encontra os seus discípulos, ele sabe que eles estavam dormindo pela exaustão do momento que eles estavam passando. Era um momento muito difícil, eles sabiam que as coisas não estavam certas, mas por isso eles estavam exaustos. Por isso eles não estavam mais do jeito que eles subiram, mas eles estavam exaustos. E Jesus diz assim: por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem para que não cedam à tentação. Jesus chama mais uma vez os seus discípulos à oração, chamando eles para que eles venham estar relacionando com o Pai. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus desce novamente, ele simplesmente encontra os seus discípulos novamente dormindo, mas ele diz: pronto, vamos, chegou a minha hora. Aquele momento de dor, aquele momento de angústia, se torna um ato de valentia, que já não faz mais parte daquilo que ele enfrentava, porque ele já havia recebido o que ele precisava do próprio Deus. O próprio Senhor o ajuda naquele momento de dor, e ele vai em direção ao seu destino.
Ele é traído por Judas, é preso pelos soldados romanos, é levado até Pôncio Pilatos, ali ele é condenado. Naquele momento Mateus vai dizer que se coloca sobre ele uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Dentro do chicote dos soldados romanos, eles lançavam como ponta um pedaço de metal ou ossos de carneiro, que quando batia sobre o lombo de Jesus, arrancavam até mesmo pedaço. Sobre a cabeça de Jesus, com aquela coroa, batia-se um pedaço de madeira maciço, e eles se dobravam diante dele, zombando dele, chamando ele de rei dos judeus. Aquele homem passa a ser humilhado por causa de cada um de nós. Os pregos que estavam destinados a Barrabás, a cruz que era do tamanho de Barrabás, passa a ser por Jesus. Os pregos que eram para estar em suas mãos, já não dão mais em suas mãos, mas vão para os seus pulsos. E ali naquele momento, ele começa a levar aquele madeiro até o alto, e depois disso, ele é crucificado. O diabo acha que vence Jesus naquele momento, mas na verdade, Jesus estava sendo coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque diante da morte, ele vence a morte, ressuscitando ao terceiro dia, nos mostrando que nada é capaz de suportar aquele que é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Que nada pode vencê-lo. E é por isso que eu e você somos mais que vencedores. Porque a luta que era para nós lutarmos, ele lutou por nós, e ele venceu por nós. É por isso que a salvação não vem de nós, é um ato de Deus para as nossas vidas. É por isso que nós temos que glorificar a Ele. Por isso que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós adquirirmos, tudo aquilo que nós perdermos, tudo provém de Deus, que é Senhor de todas as coisas. Ele é Deus sobre a tua vida. E no momento de angústia não vai te desamparar, mas em vez de você perder tempo com inúmeras coisas, vá aos pés do Senhor em oração, porque naqueles momentos vocês serão fortalecidos. A palavra de Deus, para encerrar, ela está aqui para dizer para você, que se Jesus suportou tudo aquilo que precisava, você também vai suportar os momentos de aflição, porque o Espírito de Deus estará conosco. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que Ele olha e poderia ter nos deixado sozinhos. Ele poderia ter vencido a morte, ressuscitado, subido aos céus e ter ficado só. Mas Ele nos diz: eu deixarei o Consolador. E é esse Consolador que vai nos trazer aquilo que nós precisamos. É Ele que irá atender as nossas orações, e irá interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que olhará para as nossas orações e dirá: oh Deus, Senhor, Ele tem orado isso, mas eu sei que Ele precisa disso. Por isso, o Senhor já nos orienta, até mesmo através da sua oração, que em tudo seja feita a vontade de Deus. Em tudo seja feita a vontade do Pai, porque é isso que nós precisamos. Se coloque de pé em nome de Jesus.